Olá, está no ar o 13º episódio do Santo Cast, o podcast aqui do Santuário. Quero começar pedindo para vocês compartilharem muito e darem muitos likes aqui para ajudar a gente a explodir o podcast. Eu sou a Clara. Eu sou o Kaique e quero desde já dizer que este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu e da padaria Ibiporã. E hoje, com muita alegria, recebemos ele, nosso grande convidado, que é formado em teologia, catequista instituído da Diocese de Jundiaí, coordenador diocesano da catequese e corintiano, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso Santo Cast, Rodrigo. Muito obrigado pela recepção calorosa. É uma alegria muito grande poder estar aqui, falar de catequese, conversar um pouquinho sobre a ação de Jesus em nossas vidas. Que bacana. Então, desde já te agradecemos sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Então, vamos bater papo, conversar um pouco, que possamos aprender um pouco com você esta noite sobre catequese e diversos outros assuntos que irão surgir. E queremos começar conhecendo um pouco mais sobre você. Conta um pouco para nós da sua história e parece que você foi seminarista, não é isso? Isso. Já faz bastante tempo, né? Agora a barba branca já começa a entregar o tempo, né? Isso. Eu fui seminarista, fui legionário de Cristo, uma congregação que tinha aqui em Itu antigamente, agora está instalada em Arujá. Fui seminarista aqui e na Colômbia. Fiquei passei um período lá. Foi uma grande experiência na minha vida, porque sempre desde de criança assim eu percebia o chamado de Deus para algo grande em minha vida, que ele Sim. queria, né, algo de mim. Só que muitas vezes a gente não sabe o que é. E o seminário serviu como um grande discernimento para a vida. Aprendi muito, conheci, experimentei a Jesus Cristo e encontrei a minha vocação, que é ser esposo, pai, né? Sou casado, e agora em agosto nós completamos 17 anos de casado, a Nossa. Fernanda. Tenho dois filhos, tenho a Lorena com 15 e o Lucas com 10. E às vezes as pessoas podem imaginar assim: ah, você faz a experiência no seminário, é para ser padre. Não, é para conhecer. Você faz essa experiência, observa se aquilo é para a sua vida e vai tentando entender como que se encaixa. E serviu muito para minha vida de casado, né? Então, foi uma experiência que eu repito sempre, vale muito a pena para o jovem que tem esse desejo de conhecer, né? De Aham. experimentar. É sempre muito bom. Que bacana, né? Essa experiência, né? Diferente, né? É diferente. Muito diferente que o povo fala. Foi seminarista, já vem aquela coisa, né? Mas é muito bonito ver isso. A forma como você diz, né? Que isso valeu. Porque muita gente acha, entrou no seminário, obrigatoriamente tem que sair de lá padre, né? Mas não vê esse lado do discernimento de que realmente pode ser uma forma de discernir para a vocação matrimonial também, né? Ela serve também. Claro que a pessoa que entra lá, entra com o intuito, né, de um dia ser Uhum, ordenado. Você entra imaginando que você vai ser ordenado padre, aquilo. Confesso que assim, nos primeiros momentos, quando você sai do seminário, você sente um pouco perdido, né, para inserir aham, novamente na sociedade e tudo. Eu tive acompanhamento, né, muito bom para poder voltar, para regressar, né, como a gente diz, para voltar para o mundo, uhum. né? E depois, com o tempo, o amadurecimento, você vai percebendo que aquilo que você aprendeu, as coisas que você foi conhecendo lá, vai encaixando na sua vida posteriormente. Então, não é automático, porque é uma frustração de primeiro momento, né? Mas depois vai encaixando e você vai percebendo, vai colocando assim, olha, serviu para minha vida, né? Tantas coisas, por exemplo, a vivência da vida de castidade, que foi algo que eu e a Fernanda nós optamos. Uhum. Eu lembro que nós começamos a namorar no dia 29 de abril do ano 2000. E no dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia, onde a gente participa, nós consagramos o nosso namoro. Então fazia pouco tempo, ia completar ainda um mês de namoro, nós já consagramos o nosso namoro e podemos viver a castidade por 7 anos, né? Então, principalmente eu falo para o homem que às vezes sente um pouco mais de dificuldade, esse período que eu vivi no seminário me ajudou também Uhum. a poder viver esse projeto de Deus para a nossa vida, que a gente enxerga muitos frutos hoje, né? Essa Sim. vivência, essas escolhas que nós fizemos, a gente vê refletido muito nos filhos, né? Como eles são, a dedicação que eles têm a Cristo hoje. Tudo isso a gente para, muitas vezes eu e a Fernanda, a gente fala assim, olha, isso é fruto, né? Mesmo imerecido por nossa parte, é graça do Senhor, mas a gente consegue enxergar esses frutos. Sim. Né? O desejo que a Lorena tem de servir o altar, né? Ela gosta muito, ela é acólita, né?
Ela tem esse desejo. O Lucas tem uma memória impressionante, ele gosta de conhecer a palavra de Deus, Uhum. conhecer a Bíblia, também serve o altar. Enxergo como fruto, como coisa que o Senhor colocou na nossa vida como graça, né? Uhum. Que Então é bonito. esse E projeto. conta um pouquinho para nós de como é o seu trabalho hoje, a parte de cursos. Explica um pouco para nós o que você faz hoje. Trabalho com duas frentes, né? As aulas presenciais, né? Sempre buscando formação dos leigos, né? Então eu tenho as aulas presenciais, sou formado em teologia e também tenho as redes sociais, que tenho atuado bastante, e isso tem alcançado, por exemplo, para cursos à distância, cursos online, que as Sim. pessoas têm procurado bastante. E é bonito, porque eu consigo, através das redes sociais, atingir o Brasil todo e até fora. Recentemente, teve pessoal da Angola que procurou, que fez formação. Que incrível! Pessoas assim que às vezes estão com um sinal 3G, um celularzinho em cima da mesa e ali recebendo formação, porque não tem muito acesso, Uhum. né? Mas eles têm a vontade, têm o desejo de buscar. Então isso é uma alegria muito grande, sabe? Você olha e fala, nossa, olha o que o Senhor faz. Eu sempre penso no apóstolo Paulo. Eu falo assim, Paulo, ele usou os meios que ele tinha na época para evangelizar. Ele pegava barco, navio, qualquer embarcação, ia para qualquer canto, dominava o idioma da época, que era o grego, e falava em todo o império. Assim, eu tenho que copiar e fazer igual. Se hoje nós temos as redes sociais, fico pensando, e se Paulo tivesse um Instagram? Imagina o quanto Nossa. que ele não ia evangelizar. Então eu falo assim, então eu vou usar. Uso o Instagram, uso o YouTube, né, os outras as de comunicação, né, o WhatsApp, o Telegram, para alcançar pessoas. Alcançar pessoas. Então são almas, né? Almas que vão sendo tocadas por um apostolado. Então, são essas duas frentes que eu tenho trabalhado mais assim, diretamente, né? E Ah, as formações presenciais são sempre fantásticas, sim, né? Coisa que eu gosto muito de estar com o povo também, né? E quebra um pouco esse também da distância das mídias, né? é verdade. A gente é meio suspeito para falar os cursos que a gente já teve aqui no santuário, né? Mas eu queria te perguntar, você começou a trabalhar dando essas formações logo depois que saiu do seminário? Você já pegou esse gancho ou não? Como que foi isso? Não. Depois que eu saí do seminário, eu entrei em empresa para trabalhar Uhum, normalmente assim. Eu fiz a formação em teologia depois, um tempo depois. No seminário, o uhum, tempo que eu estive lá, eu fiz apenas a parte do noviciado e as humanidades clássicas, que são chamadas, aquela base de latim, grego, sim, literatura, tudo. Depois que eu fui buscar uma formação em teologia, depois de estabilizado um pouco mais financeiramente, que a aham, família estava mais. Porque eu imaginava assim, eu não sabia se eu conseguiria sustentar a família sendo teólogo, que é um pouco mais difícil para leigo, né? uhum, Mas depois, com o tempo, as coisas começaram a se encaixar, estão se encaixando ainda, posso dizer, né? Então, essa formação foi posterior. Eu tenho uma primeira graduação, né, em administração, gestão de pessoas e sou pós-graduado em liderança. Então, essa foi o que me ajudou no meu trabalho até hoje. A graduação em teologia é posterior. Então, foi uhum, depois que eu fui trazendo e transformando esse apostolado em vida mesmo, né? O grande objetivo meu é ficar 100%, né, no apostolado, né? Esse é o grande sonho meu, da minha esposa Fernanda, aham. trabalhar assim. E aos poucos as coisas estão se encaixando para isso, né? Que bacana. Fernanda trabalha com você. A Fernanda, não, ainda, ela me ajuda muito Aham. nos bastidores, mas ela tem um outro trabalho também. Ela trabalha no Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia. Ah, que Ela é legal. secretária lá. Que É, legal, viu? sempre ligada à comunidade. Ai, que bacana. Trabalha com o padre Márcio. Trabalha com o Padre Márcio Felipe. Que Isso. bacana. E conta pra nós, quais as formações que você dá hoje? Mariologia? Conta um pouquinho pra nós. A primeira formação que eu dei na igreja, eu mesclei um pouco o conhecimento anterior, né, da área de formação de lideranças, tudo por conta da pós-graduação, e um pouco da teologia. Eu sempre, quando eu estava na faculdade, o professor apresentava alguma dinâmica para trabalhar dentro da empresa, das coisas, eu falava assim: isso encaixa na igreja. Eu já ia imaginando, ia transformando na minha cabeça ali na aula mesmo, e tomava nota. Chegou um determinado momento, o, na época, o pároco nosso era o padre Antônio Carlos dos Santos.
E ele estava precisando de um curso de liderança. A gente tinha conversado já alguma coisa. Ele falou: se você monta esse curso? E na época, junto com um amigo, o José Roberto, nós montamos um curso de liderança. Né? Então, sempre eu fazia assim. Apliquei até aqui no santuário. Foi No mesmo, pessoal. muito bom. Então, eu ia aplicando assim, o conhecimento da liderança sempre linkado com a palavra de Deus. Né? A ação do Cristo, sempre olhando desse jeito. Então, esse foi o primeiro impulso, o primeiro momento. Depois, fui trazendo outros cursos, né? Como a Cristologia, Mariologia, o Catecismo da Igreja Católica. Eu divido em duas fases, nível 1 e nível 2. Né? Divido as 4 partes do catecismo para poder trabalhar com aprofundamento. As viagens de São Paulo, né? Tem esse curso também, tem bastante procura. Recentemente lancei um curso novo agora, nós estamos fazendo lá no santuário pela primeira vez, que é a História da Igreja. Então, Que bacana. 10 aulas, nós trabalhamos aí a história da igreja, desde a igreja primitiva até Francisco. Então vamos passar um pouco de tudo. Já fiz também história da Bíblia, pega a história do povo hebreu e vai entendendo quando os livros foram surgindo ali do Antigo Testamento, depois Cristo, a vinda de Jesus e onde é que se encaixam os evangelhos, o Ato dos Apóstolos, as cartas paulinas, o Apocalipse, onde que é que está dentro da história isso daí. Então esses são os cursos que tenho trabalhado até hoje e é bom, sempre tem tido salas cheias, as pessoas têm procurado, porque não é muito comum ainda essa oferta, né, para o leigo. Né? Então, posso dizer que é uma novidade, assim, apesar de ter muita gente que faz, em outras dioceses, tudo. Mas dessa forma, eu penso sempre na vida do leigo. Né? Sendo pai, eu consigo imaginar. É corrido. Chega do trabalho, às vezes, 7 horas da noite em casa. Escolhe ou janta ou toma banho para poder sair de casa. É. O dia que você está precisando mais do banho, você vai pro banho. O dia que você não está com mais fome, você vai jantar. Então eu penso sempre isso. Então eu não faço cursos assim de 6 meses, 1 ano. Não, 10 encontros, 8 encontros. Que cabe dentro da agenda e não vai ficar cansativo para aquela mãe que, né, a gente sabe muito bem, chega do trabalho para outro trabalho em casa, né? Então dá tempo. Uma vez por semana você vai lá, faz um aprofundamento, passa um exercício ou outro para a semana para fixar aquele conteúdo, mas nada que exija mais do que isso, mas que seja próprio para o leigo mesmo. A gente sabe a nossa vida como é corrida, né? Sabemos os nossos horários. Se o dia tivesse 30, 40 horas, seria maravilhoso, né? Mas temos as 24 horas, tem que ter lazer, descanso e muito trabalho, né? Então não tem jeito. Eu penso sempre assim. Gente, que bacana, não? Isso é muito, muito legal. E, Rodrigo, como é que a internet entrou nisso tudo? Como é que você usa das redes para o seu trabalho? Porque ele é pouco famoso nas redes sociais, né? Pouco famoso. Então, só vou deixar isso registrado. Olha, começou em 2019. Eu comecei a ver uns vídeos católicos que apareciam. Falei para minha esposa assim, vou começar a gravar. Aquela coisa dá um pouco de medo no início, né? Aparecer diante das telas. Eu não sou muito tímido assim, né? Sou bem desinibido para falar, tudo tranquilo. Mas mesmo assim, a tela dá mais medo do que o presencial para mim. Parece estranho. Prefiro 1000 pessoas na frente do que às vezes o celular, né? Gravando ali. Mas comecei. Eu lembro que eu comecei mais ou menos em outubro de 2019. O primeiro vídeo no YouTube. Não era nem Instagram ainda. Não tinha nem página no Instagram. Gravei, falei assim, falava assim, Fer, não vai dar certo essa coisa de ficar gravando pra internet. Isso daí é meio. As pessoas não querem, elas querem algo presencial, elas querem estar em grupo, na comunidade, não vai dar certo. Ainda não era forte, né? Não tinha essa força a rede social. Aí aconteceu um negócio, não sei se vocês ficaram sabendo, chamado pandemia. Uma pequena coisa. Um detalhe, não sei se passou por aqui. Na Vila Rami não chegou. Não chegou. Tudo passou a ser pela internet. As pessoas começaram a procurar a página, catequistas procurando por formação, perguntando se dava formação online, porque faltavam pessoas que
que falasse assim, né, dessa forma, nesse modelo, vamos dizer, Sim, catequese EAD, né, para catequistas. Sim. sim, e pessoas qualificadas, né? Pessoas dispostas, né, a Sim. Dispostas trabalhar a com a isso. internet. E era difícil esse campo. E, né, sim, eu deixo sempre claro, eu gosto de falar, não é catequese online. Não é, não visa sacramento, não visa isso. É Uhum. sempre formação para os catequistas ou para qualquer leigo que queira se aprofundar em determinado assunto. E aí começou. E coincidiu que na pandemia o meu outro trabalho foi, pode dizer, por água abaixo, porque eu dava treinamento dentro das empresas. Uhum. Né? Um dia eu tinha X valor para receber, começou a pandemia, eu tinha zero. Né? Então, precisa readaptar a vida. Os treinamentos nós passamos de modo online, e aí também fui conciliando essas formações que foram aparecendo, e aí que foi essa virada de chave para a vida. Né? Não foi, foi forçada. Sim. Foi forçada. Não foi algo assim que eu planejei, sentei e falei assim, nossa, eu vou virar para trabalhar com internet, para fazer essas coisas. Não. Fui jogado, né, Daniel na cova dos Literalmente. leões. Mas se virou muito bem com o que precisou fazer. Tive que me virar. E assim, Fernanda, muito apoio. No começo, a gente não sabia editar vídeos, fazer nada. Ela ficava lá treinando, aprendendo a editar vídeo, fazer as Uhum. coisas para lançar no YouTube. Pois com o tempo melhorou muito as ferramentas, né? No celular você edita hoje. Sim. Sim. Antes não, gente, em 2019, parece que faz muito tempo, a gente tinha que jogar no computador, fazer lá, não dava para editar pelo celular. Então era um trabalho grande. E nós fomos fazendo. Ela também estava em casa, né? E foi alcançando. Algumas pessoas começaram a procurar uma formação. Lancei um curso, o primeiro, chamado Desperte Catequista. Aham. Tudo pelo YouTube ainda. Esse era o YouTube, mas aí já era dentro de uma outra plataforma para venda mesmo Aham. Ah, daí. sim. Esse. Fazia um pouco assim, né, dentro do YouTube para Uhum. mostrar o Para trabalho, chamar, para sim. chamar. E aí fiz o primeiro curso. Sempre tive uma preocupação, né, de primeiro formar o homem, o ser humano, depois o catequista. Uhum. Dar aquela base de santidade, de vida, de, olha, eu sou um homem com valores, uma mulher com valores, agora sim eu quero ser um catequista. Então esse Desperte Catequista trabalha justamente isso. Alguns pontos que vocês participaram da formação aqui no santuário viram, como conhecer seu próprio temperamento, atitudes de liderança, uma reunião eficaz, coisas Uhum. desse tipo, sabe? Sim. Muitas vezes a gente assume uma coordenação dentro da igreja, mas você nunca foi chefe fora, você nunca teve um cargo fora que te ensinasse a ser líder. E aí você não sabe ser líder dentro da igreja. Então você precisa ter essa dose. Né? Senão você vai ser aquela pessoa que marca uma reunião e a conclusão da reunião é que precisamos de outra reunião. Né? Que é horrível. E 30 minutos bem feitos de uma reunião, a gente sai com projetos, com coisas interessantes, distribuídos. Olha, você faz isso, você faz aquilo, está pronto, decidido? Ok. Qual é o prazo que nós vamos entregar isso, para quando ficar certo? Então, esses detalhes de formação humana mesmo, né, e de liderança, para que o catequista consiga fazer a parte principal, que é fazer discípulos, né, e trazendo as crianças, os jovens e os adultos para Cristo. Mas ele precisa de uma base, principalmente nesse mundo corrido nosso de hoje. Né? Não dá para ser solto, jogado assim dessa forma. Então, são pontos que eu sempre fui pensando e querendo trazer para os catequistas. Né? Então, desde 2019, nesse projeto que está caminhando, está caminhando. E tá bem até hoje, né? Daí foi YouTube, Instagram, né? Instagram. YouTube você tem até hoje, que você Tenho. grava pro YouTube Gravo também. para o YouTube. Eu tô num tempo com vídeos mais curtos Uhum. agora, mas eu tô com um projeto de voltar com os vídeos longos para o YouTube também, de Aham. informações maiores. É que a plataforma às vezes vai exigindo de você um É, certo modismo que ela coloca, né? Sim, o YouTube ele é mais inflexível, né, do que você consegue é, fazer com outras plataformas. Então exatamente. agora estava funcionando muito vídeos curtos, né, de até 1 minuto. Mas eu quero voltar agora, tem um projeto, já está tudo desenhado para voltar, com bastante informação no YouTube, com vídeos maiores, Uhum. né, maiores. Tanto de teologia e formação humana. Que bacana. E a maior parte dos seus cursos você tem eles presencial e também tem online.
Tem os dois. Não, que a gente pode comprar para poder participar. Que Isso bacana. pode. Lá pelo Instagram mesmo, você Aham. consegue acessar e consegue ver. Vários deles já estão todos prontos lá, Uhum. editados e lançados na plataforma também para venda. Nossa, Tô- gente, muito bacana isso. É um serviço que assim, eu imaginava, eu falava assim, olha, a internet não dá certo. Né? Isso em 2019. Depois você vai enxergando que é algo que as pessoas podem fazer no seu tempo, né? Num horário que às vezes não dá. Por exemplo, na semana, um jovem que trabalha durante o dia e faz faculdade, fica complicado para que ele possa fazer uma formação tudo durante a semana. Sim. Ele trabalha o sábado de manhã, tá lá os cursos, dá para estudar, vai seguindo no seu ritmo. Eu acompanho, né, dou um auxílio. Eu nunca abro turmas que eu venda assim um curso para muitas pessoas, assim, eu Uhum. fecho sempre para poder dar atenção. Então Sim. a pessoa pode tirar dúvida pelo WhatsApp, né? Sempre que fica alguma coisa. Então, Muito sempre legal. caminha assim. Nossa, muito bacana Realmente isso, muito viu? legal. Olha, eu vou até procurar depois fazer uns cursos do Rodrigo que tá online aí. Mas os cursos dele são muito bons. A gente já fez aqui de liderança, Mariologia também, né? Mariologia. Foi Isso, muito bacana aquele. Nossa, verdade. aquele foi muito bom. E conta um pouquinho pra nós, então, acho que sua maior especialidade, se a gente pode dizer assim, né? É a catequese, né? Na sua opinião, quais os maiores desafios que a catequese enfrenta atualmente? Acho que é essa cultura atual, essa mudança de tempo que nós estamos vivendo. É um reflexo da sociedade. Não vou dizer só para a catequese. Por exemplo, pensa num costume antigo. Vocês são bem jovens, mas no meu tempo, se a minha professora me chamasse a atenção, eu ganhava outra chamada de atenção dos meus pais em casa. Hoje em dia, se uma professora chamar a atenção de um aluno, é muito provável que ela vai ser processada pelos pais, porque meu filho Sim, é intocável. sim. Né? Então, essa mudança tem refletido também na catequese. Não chega tanto a esse ponto, mas no ponto de que o catequista passa a ser o único responsável pela educação na fé daquela criança e pouca participação dos pais. Você pode fazer qualquer pesquisa com qualquer grupo de catequese de qualquer paróquia da nossa diocese. Se não ficar em primeiro, fica em segundo a relação com os pais. É o ponto mais difícil da catequese. Pais que passam e deixam a criança na catequese, nem entram olhar o catequista. Pais que param o carro e a criança desce para ir à missa e o pai e a mãe não vai. E depois só pergunta assim, que hora que eu busco? Se o padre estender 10 minutos na homilia, já reclama, porque passou do horário. Então, esse tem sido o maior desafio da catequese: evangelizar a família. Você entrega a criança, o jovem, quer que ele saia pronto, ou melhor, nem pronto, que ele receba o sacramento no final. Só isso. Nem interessa muito se ele aprendeu muita coisa da igreja. É mais que receba o sacramento. Esse tem sido. É como se fosse um curso. Você vai lá, faz a informática, você faz um curso de pintura, coisa, que recebe um diploma no final. A catequese, para muitos, tem se transformado nisso. Então, o desafio do catequista é tentar entrar no seio desta família e fazer o querigma lá dentro. Anunciar Jesus Cristo para essa família. O catequista precisa entender isso. Que as crianças não chegam mais na catequese sabendo fazer o nome do pai. Mudou. Mudou os tempos. Não é uma cultura cristã que a gente vive mais. Não é. O filho é catequizado, evangelizado o dia inteiro pelo TikTok em casa. Né? É um excelente cala-boca para a criança, né? Pai quer sossego, celular na mão. Celular. É. Então a criança vem sendo educada. E chegam desta forma. E chegam com um costume de consumo rápido de conteúdo. Então, se o catequista fala 20 minutos, já é muito. Porque ele que ele consome? 10, 15 segundos. Então, isso é bastante difícil para evangelizar. Então, são essas as dificuldades do tempo. O catequista tem que estar atento a isso. Uhum. Mas não é uma novidade, né? Para a igreja, ela sempre está dentro dos tempos.
ela vai entendendo, vai mudando, né, conforme o tempo. Então é se adaptar ao que nós estamos vivendo hoje. Não dá para ter um saudosismo. Ah, na minha época, no meu tempo. Não, eu tenho que viver o hoje. Como é que as crianças chegam hoje? Chegam assim? Então eu vou me preparar para isso. Algo que a gente tem feito na diocese é trabalhar, por exemplo, a psicopedagogia das idades. Esse ano nós estamos trabalhando isso. Já trabalhamos, foi até aqui no santuário, encontro com os catequistas do nível infantil e criança. Vamos trabalhar agora com os catequistas de pais e padrinhos e de adultos. E depois com os catequistas de adolescentes e jovens. Mas essa temática. Como eu vou adaptar minha linguagem para essa idade? Como eu vou alcançar o coração daquele jovem? Não dá para ficar preso ao saudosismo. Não dá para ficar só naquelas reclamações de Facebook. Na minha época era assim. No meu tempo era assim. Vamos correr. Vamos se adaptar ao tempo e evangelizar hoje. Eu não estou evangelizando no passado, eu estou evangelizando 2024. O que precisa? Isso. Vamos estudar isso. Vamos nos aprofundar. Então acho que o maior desafio é esse hoje. É alcançar o coração, o seio da família, que já não é mais cristã. Essa é uma discussão muito necessária, né? Eu acho que é uma É, discussão necessária, complexa para algumas pessoas, que normalmente quando a gente, pelo menos eu, acostumada a pensar em catequista, pensar em senhores, em idosos principalmente, porque é difícil a gente ver gente mais jovem se engajando na catequese para ser catequista, o se adaptar, o sair do que está acostumado, é uma coisa muito difícil, mas se você realmente quer puxar jovem, é o que você precisa fazer. Se você pegar o seu livro da catequese e querer aplicar ele do começo ao fim, fica igual uma aula. Sim, é É exatamente uma aula uma. de matemática, uma aula de biologia, uma aula de história. Não é catequese. Catequese, ela é sempre celebrativa, né? Todos ao redor de uma mesa, com a oração e vida sendo contada, vida sendo transformada, né? Mudanças. O catequista tem que se adaptar ao momento, né? Às vezes o catequista fica preocupado em cumprir currículo, né? Eu tenho o Sim. temário, preciso cumprir esse temário, senão meu coordenador, o pároco, fica bravo comigo. Não. São situações e situações. Por exemplo, já aconteceu comigo de ter preparado um dia mais animado, mais festivo, que a gente às vezes ia fazer dinâmica, brincadeira, algumas coisas, e a avó de um catequizando tinha falecido naquela semana e ele estava completamente triste. Não tinha aquele clima para aquilo. Nós falamos sobre vida, sobre ressurreição, sobre a dor da morte, sobre a tristeza, sobre luto, em uma roda de conversa. Coisas necessárias para uma criança. Necessário, era preciso daquela conversa. Uhum. Em um determinado momento, não vou falar o ano, não vou falar nada, mas tinha violência doméstica. Ele passava por isso dentro de casa, ele enxergava aquilo, precisava falar disso. Ele chorava, contava a situação e abrimos para todos para conversar aquilo, para formar um bom homem, quer ser um bom esposo, quer ser uma boa esposa, né? Outros caminhos de catequese. Não é pegar o livro e vamos cumprir essa meta. Não é vida. É igual Jesus fazia. Ele pegava situações do dia a dia. Falar com pastores, ele falava de ovelha. Ia falar com pescadores, dava exemplo de peixe. Ia falar com agricultores, ele falava das plantas. Então Jesus ia adaptando a linguagem dele conforme os seus ouvintes. Nós também precisamos fazer isso. Não podemos ser engessados, né? Duros. Então tem que ter a animação, a brincadeira e outra. O catequista precisa falar pouco. Precisa ouvir os catequizandos. Senão é aula. Né? Vou lá e lousa, papel E copia, e depois que depois prova vão me ainda. perguntar. Prova de É, catequese. Complicado. Olha, eu nunca tive prova de catequese, mas eu não duvido eu que... tive prova de crisma, Sério? juro. E tive gente ainda que teve prova pior que a minha, que eu lembro que na época foi um bafafá entre os crismandos. Teve alguém que reprovou na prova de crisma? Olha, Pode isso, Isso. Rodrigo? Pode fazer prova? Não pode, né? Não, é vivência, você né? perde a galera, gente. Não é tem escola. como.
Você sabe que eu lembro, eu falo assim, eu não vou falar na minha época, porque eu não sou tão velho assim, igual o povo acha, né? Mas quando eu fiz minha catequese, que se eu tenho 20 anos agora, faz pouco tempo, Faz pouco tempo. e eu lembro que a gente usava o livrinho, né? De toda semana tinha que levar o livrinho, né? Aí, Apostilinha. a apostilinha, Sim, se né? bobear a minha, a sua era a mesma. É, É. exatamente. E aí tinha que levar toda semana a apostilinha. Aí chegava lá o catequista, página 10. Ah, daí vocês vão fazer isso daqui pra casa é Dever. dever. Dever da catequese. E aí, Rodrigo, a minha pergunta é: eu não sei, talvez com as crianças, essa dinâmica de usar um livro ainda possa funcionar, não sei. Mas você acha que com adolescente, por exemplo, numa catequese de crisma, a dinâmica de usar um livro funciona? Por que que eu digo isso? Porque a gente tá falando, catequese de crisma já é adolescente, 15 anos, Sim. já é uma coisa que as escolas hoje já é numa dinâmica totalmente diferente. Não querendo comparar a escola com a catequese, mas a forma como vai pensar, nossa, eu vou chegar lá na igreja, eu vou ter que ir lá toda semana pegar um livro. Você acha que essa dinâmica ainda funciona? Digo, principalmente pro lado do adolescente. Não sei se para criança interfere muito ainda. O que que você acha? Pensando no, em todo o conjunto, Tá. crianças, jovens e adultos. Eu acho que o livro ele é fundamental para o catequista, Uhum. para que ele conheça, absorva melhor o conteúdo, para ter uma direção. Existem bons livros, muito bons livros, Sim. né? Então o catequista ele estuda e ele aplica para a sua realidade. Porque quem está escrevendo o livro, às vezes sentado no seu escritório, ele não sabe como é a realidade. Eu penso no santuário que eu moro, lá no Santuário Santa Rita de Cássia. Dentro de um santuário a gente tem tantas realidades diferentes. Tem bairros de gente muito rica, tem bairros menos favorecidos, tem bairros de agricultores, né? Então é difícil eu fazer a mesma catequese. Eu preciso aplicar aquilo que é necessário para o meu grupo. Eu não gosto desse modelo escola. Então, assim, eu tenho uma certa liberdade de, no horário que eu dou a catequese, não tem mais nada na igreja. Então fica bem Uhum. vazia lá. Então, hora a gente tem catequese dentro da sala, hora dentro da igreja. Tem dia que a gente vai para dentro do Santíssimo, ou vai para fora, um dia de friozinho, assim, a gente vai para o sol e fica conversando lá. Eu não gosto de seguir o tema no sentido de, olha, agora vamos aplicar isso e aquilo. Não, a gente estuda, eu dou catequese junto com o Leandro, né, e tem duas pessoas aprendendo com a gente, né? Que é a minha filha, a Lorena, tá junto na turma esse ano aprendendo, e o Lucas, que é um jovem lá do bairro também. Então eles estão pegando o jeito da catequese, estão acompanhando. Então a gente vai pelos tópicos, mas não seguindo só aquilo que o livro faz, porque eu não gosto desse modelo que escolariza a catequese. Uhum. Principalmente isso, sabe? Eu sei que muitas vezes é mais fácil, facilita para o catequista, mas precisa ser uma conversa. E você vai jogando e você deixa eles falar, deixa eles contar alguma história, contar alguma coisa e você vai trazendo para o tema, para a realidade, né, para aquilo que está acontecendo. Tem que ter um jogo de cintura. Mas eu penso, sabe como que eu imagino a catequese? Ela é muito parecida àquela caminhada dos discípulos de Emaús, né? Tá em Lucas 24, 13 a 35. Como que você faz? Uma pessoa se aproxima de você e não sabe quem é Jesus. Ou melhor, achava que era outra coisa Jesus. E você vai apresentando aos poucos. Até que ela chega no ponto alto, que é reconhecer Jesus na Eucaristia. Então é essa a caminhada. Jesus não seguiu um material didático ali. Ele estava evangelizando, conversando, ouvindo os problemas. Os discípulos de Emaús o que fazem primeiro? Reclamam da vida, né? Olha, era para ter ressuscitado, né? Mas não aconteceu nada. Você não sabe quem é Jesus. Pregou, mas ele morreu, mataram, e começa a reclamar. E Jesus contorna isso. Vai apresentando, vai mostrando outra figura de um Cristo vivo na história. Ele mostra o Antigo Testamento, mostra o Novo e vai aprofundando. E a catequese é isso, é essa conversa, é esse bate-papo.
E uma coisa importante, que é difícil, não é uma realidade para todos. Quanto menos, melhor. Quanto menos catequizandos, melhor. Infelizmente, às vezes não é a realidade. Turmas de 30 catequizandos. É difícil. O catequista tem que dançar ali para poder dar conta. Eu tenho 9 hoje. Então, assim, a gente senta junto, bate papo, conversa, né? A gente já aprende os nomes logo na segunda, terceira Fica uma semana. coisa mais íntima, né? Mais íntimo. É fazer discípulo, né? É o fazer discípulo, que se torna mais próximo. Nossa, eu tava aqui pensando, você começou a falar essa questão. Já veio muita coisa na mente agora. A primeira, eu acredito que essa questão que você falou de e você vai ganhando aos poucos a pessoa, né? Porque você não simplesmente chega lá, olha, abre o livro na página 10, que a gente vai ler, vai responder, vou explicar pra vocês, é isso. Não, você vai ganhando ali eles, né? Não é simplesmente falar do livro, mas conhecer eles, a vida e realmente para eles se sentirem à vontade, né? De ter vontade de ir na próxima semana, né? Não é simplesmente aquilo, nossa, agora semana que vem eu vou ter que ir lá para abrir o livro na página 11 agora. Sim. Então acho que isso que é o legal de você ganhar o catequizando dessa maneira. E você, eu gostei muito desse exemplo de Emaús, porque é justamente isso, né? Você vai apresentando Jesus de uma forma que não vai cansar eles, né? E eu acredito que, não sei se eu tô falando besteira ou não, mas cansar muitas vezes os jovens, né, do que as crianças, né? Que a criança acho que é um pouco mais maleável, né, do que os jovens. E uma outra questão que eu queria comentar, você falou sobre essa questão de realidades, né? Se disse que né, a questão do santuário, onde você dá catequese, é uma realidade. Existem diversas realidades. E acho que você, como coordenador diocesano, nossa, pode falar isso com muito mais propriedade, né? Porque você pega realidades muito diferentes, né? Bem diferentes. Desde. Eu assumi a coordenação diocesana em agosto do ano passado. Uhum. E com a graça de Deus já consegui visitar todas as regiões, né? Tanto os encontros regionais do Padre Erickson e eu, nós conseguimos dividir e deu para passar por todos. São realidades completamente diferentes. E a gente, como, como comissão diocesana de catequese, a gente respeita muito isso. Então, por exemplo, nós não temos uma imposição hoje, a catequese precisa ser assim, tem que ser assim. Não é papel da comissão diocesana fazer isso, mas sim dar subsídio para que aquelas comunidades saibam que é onde possa se apoiar, onde possa buscar, né, uma ajuda. Mas são realidades muito diferentes. Já fui em realidades de classe altíssima, em outras menos favorecidas, onde não tem condições, às vezes, da catequese numa sala adequada. Então são realidades diferentes. Mas o espírito é o mesmo. Então, ao final, não tem diferença. Porque o Cristo ele age de uma forma, ele gera uma criatividade, às vezes quem tem menos recurso, Uhum. até mais em quem tem mais recurso. Porque aquela pessoa quer se virar mais, quer dar um conteúdo mais, ela se vira melhor, né? As grandes crises, as grandes ideias surgem normalmente de um Sim. problema, né? Para Aham. ser resolvido. E eles vão conseguindo, vão alcançando, vão. E falo para você, a gente vive uma diocese com catequistas maravilhosos, que se dedicam mesmo, se entregam de verdade, né? Tenho conhecido histórias, experiências, eles vão mandando às vezes no WhatsApp, Aham. né? A foto, olha, aconteceu isso, tal, vão mostrando. É impressionante como o catequista ele se dedica, como ele se entrega. E olha, tenho visto muita coisa boa na nossa diocese. É uma alegria muito grande, né? Assim, essas trocas de experiência. Ah, imagino mesmo, né? Porque a gente pega. Eu falo até, às vezes até um pouco pela a Pascom, né? Às vezes a gente tem esses encontros diocesanos, eu falo pro pessoal aqui, depois eu falo, gente, são realidades completamente diferentes que a gente vive. E eu ainda penso mais, principalmente na catequese, né? Que, nossa, a diocese de um dia é tão grande, então deve ser uma coisa surreal isso, né? São 11 cidades, né? E assim,
acho que quase 70 paróquias. Isso é muita gente. Então é muita coisa. É bem dinâmico, bem diferente. Uhum. Né? A gente tem passado nos encontros regionais e tem sentido isso. Você chega a uma comunidade mais simples, né? Ou outra comunidade que tem capacidade até de dar um café da tarde mais requintado, mais coisas assim. Mas assim, isso ao final das contas não faz a menor diferença. Sempre é o acolhimento. Né? Tenho falado muito isso com a Comissão Diocesana de Catequese, né, para nós. Nós precisamos ser catequistas que saibam acolher as crianças para poder atingir os pais. Daquela problemática que eu falava no começo, dessa dificuldade que nós temos de falar com os pais. Se eu não tenho acolhimento, eu não vou atingir o coração deles. Então é o desafio. Você sabe que você comentou sobre essa questão do acolhimento. Recentemente eu estava jantando com uma família e aí estávamos conversando, né? Eles falaram para mim, Kaique, nós temos um sobrinho que está fazendo catequese, paróquia X, e a família dele, da criança, começou a ir no centro espírita. Só que continuaram a levar a criança na catequese, né? É aquilo que você disse. Chegava, deixava na porta, que horas que acaba? Ok, a hora que eu venho buscar. E aí a criança começou a pegar gosto, porque gostava muito do catequista. Ela chegava, conversava com o catequista, e uma coisa que me marcou muito, disse que sempre que ela chegava, o catequista abraçava ela, acolhia ela. E aí aconteceu que precisou trocar o catequista. Chegou um que não dava bom dia, boa tarde, boa noite, e aconteceu a situação onde a criança ia abraçar o catequista chega pra lá. A criança deixou de querer ir na catequese. Ah, é porque não vou mais, não gosto do catequista, não é mais daquele, tudo. E aí a família me contando isso, eles falaram, a gente perdeu a esperança dos nossos parentes voltarem para a igreja, porque a gente perdeu eles para o espiritismo e agora perdeu a criança que nem a primeira Eucaristia vai fazer mais, porque não queria mais ir para a catequese. Então, acho que isso de ser um bom catequista, saber acolher, é justamente isso que você disse, né? Você está cuidando da criança e indiretamente está atingindo a família também, né? É preciso, como pai eu falo isso. Né? Se trata bem meu filho, ganhou meu coração. Né? A gente percebe as pessoas que gostam dos filhos da gente. Uhum. Né? Por exemplo, minha filha Lorena está numa fase agora de começar a trazer os amigos, as amigas para casa. Uhum. Então, e assim, a gente vai percebendo aqueles que gostam realmente dela e esses vão ganhando o coração da gente. Qualquer pai é assim. Trate bem o filho que você ganha o pai e a mãe. Né? Um amor verdadeiro, um Uhum. amor ágape mesmo ali. Né? Não um teatro, uma falsidade, algo assim. Não, de verdade, um amor verdadeiro e você vai trazendo, você vai conquistando. E não existe catequizando problemático, né? Que muitas vezes fala assim, aquele vai rotulando seus catequizandos. Né? Esse é assim, esse é aquilo. Não, são almas a serem evangelizadas, diferentes, né? Almas diferentes, umas bagunçam e brincam. Assim, normalmente na minha turma é difícil eles fazerem bagunça, porque eu sempre faço algo a mais que eles, né? Uhum. Se eles estão bagunçando, eu triplico aquilo que eles acabam perdendo para mim e acaba a graça, né? Então não tem muito como fazer isso. A gente vai ganhando, vai trazendo eles. Né? Eu sempre brinco com eles coisas do tipo assim: se o Corinthians perdeu na semana, vai ter prova na catequese, brinco, né? Uhum. E aí eu começo já com uma brincadeira, alguma coisa. Esse domingo mesmo, eu ia servir na missa à noite, então eu não fui na missa da manhã, que normalmente eu vou na missa da manhã e já fico para catequese, que é sempre Uhum. aos domingos. Então eu cheguei, era 8h30, eu cheguei às 8h31, eles estavam esperando eu com o relógio e celular mostrando o horário, né? Aí eu já até brinquei com eles assim, eu cheguei atrasado, né? Então vocês vão ser punidos porque eu cheguei atrasado. Eles, não, pelo amor de Deus. E sempre nesse clima, sabe? De amizade, de brincadeira, Uhum. né? A catequese tem que ser leve, tem que ser leve. E a partir da brincadeira, você vai permitindo que eles contem coisas para você, que você entre em temas pesados, temas duros, ou até temas que às vezes você não quer falar,
mas você acaba falando. Por exemplo, outro dia nossa temática foi o Big Brother. Eu não assisto, mas eu corri na semana para tentar entender como que era, porque eles já tinham soltado algumas coisas lá. Fui assistir um pouco, fui ver o que que era que estava falando, procurei nas redes sociais quais eram os comentários e falamos sobre aquilo. Deixei eles falarem, assim, aparentemente assuntos fúteis, mas aquilo foi trabalhando em cima. Alguns valores, algumas ideias, levando o evangelho. Então, deixei eles. Porque imagina se eu corto. Aqui na minha catequese não se fala de Big Brother. Isso é do demônio. Eu não escuto o que eles têm para me falar. Eu preciso ouvir. E qual é o mundo deles? É isso, né? Tá É ali, esse, né? É o que é palpável pra eles, É o né? que é E, que e perde a oportunidade, né? pede, que utopia é minha. Você acha que eles estão rezando o terço o dia todo? Nem eu estou. Eu estou na minha série, no meu futebol, nas minhas outras coisas também durante o dia. Por que que eu vou querer que o meu catequizando viva uma utopia? Aqui não se fala desse assunto. Quando são, tipo, crianças e jovens que convivem com o mundo O inteiro. mundo fala-se de tudo ali na catequese, de tudo que quiser, qualquer assunto, qualquer coisa. E o catequista tem que estar antenado no mundo. Tem que saber o que está acontecendo. Eu não posso viver aqui, ó, fechado. Tem que estar pelo menos aberto a aprender. É, Tem que entender, né? Eu lembro que teve uma época que não foi nem essa turma, acho que umas 2 ou 3 turmas atrás, que todo mundo estava assistindo o seriado do Flash. E dali nós começamos a tirar lições, porque daí todo mundo se empolgou, começou a assistir, aham. e a gente comentava sempre, trazia alguma coisa daquele seriado. E eu lembro que a gente entrou uma vez numa discussão de passado, de que se o passado da pessoa vai marcá-la para a vida inteira, se vai destruir, porque o Flash tem muito essa questão, esse Sim, seriado, de que ele sempre tenta voltar para o passado para que a mãe dele não morra, isso. tal. E aí nós começamos a falar disso, falamos de morte, falamos de luto, falamos de saber viver o luto, para cada pessoa é diferente. Nossa, mas tiramos tantos temas, tantas coisas. E aí eu trago, né, essa doutrina da igreja, mas de uma forma que é interessante para eles. Aplicada a uma coisa tangível, né? É palpável, né? Olha, isso faz parte da minha vida. Não é só uma teoria. Pensa se eu abro aqui, acho que eu vi se é São Tomás de Aquino. Se eu abrir, Tem, São Tomás. cadê? O segundo, debaixo da Anchieta. Ah, É, o laranjinha. essa é Chesterton que escreve. Muito bom esse livro, diga-se de passagem. Você pegar, abrir e ler ali para o catequizando, isso não é aplicável na vida dele. É você, como catequista, que lê, conhece, se aprofunda e depois haja criatividade para trazer para a vida dele, Pra poder repassar para isso, né? repassar. E não simplesmente chegar e falar assim, olha, São Tomás de Aquino, tá aqui, leiam, né? Leiam, é. Em época de Copa do Mundo, Nossa, isso é muito trazer legal. traz histórias assim dos países, sabe? Olha, sabe como é o catolicismo em tal país? Eles vivem assim, tal, lá é perseguido e vai contando histórias. E tá acontecendo a Copa do Mundo, tá sendo interessante, né, o futebol, todo mundo tá falando disso ali. E você vai falando de catolicismo, como que é, como viveu, quem são os mártires daquele país, e vai trazendo histórias para eles, né? E tá dentro de um contexto social que tá todo mundo falando. Então acho que precisa ser assim, né? Sempre na realidade. Coisas que fixam, né? Acho que é até legal porque tem muita coisa que você sai da catequese depois e vai embora. Vai embora, tipo, quase que instantaneamente, às vezes. Então, coisas que eles conseguem ver e aí eles processam pelo fato de eles estarem vivendo. São crianças, né? São crianças barra jovens, mas acho que pensando mais em crianças, que elas são mais abertas. É muito legal. Coisa que eu gosto sempre eu não dou catequese sozinho, né? Uhum. Sempre acompanhado. E eles são mais novos que eu. Então eles conhecem a linguagem dos jovens. Legal. Porque eu tenho 44 anos. Já foi, né? O que eles estão falando, o que eles estão conversando, o que eles estão. Às vezes a gíria do momento. A gente não entende. Mas, quando você é acompanhado de outros que vão te auxiliando, a minha filha me ensina muita coisa. Pai, eles estão vendo isso agora. Falar isso significa que eles estão pensando assim. Então você vai, né, se adaptando. Então,
Catequista é sempre muito bom não estar sozinho, né? E sempre com outro que possa te ajudar. Dá a impressão o quê? Ah, eu sou o catequista mais velho, eles estão aprendendo comigo. Não. Eu também aprendo muito com os mais novos e até a forma de falar, a linguagem precisa ser adaptada. Mais uma vez eu vou trazer a mesma pessoa, o mesmo santo. São Paulo. Em cada lugar que ele ia, ele falava, ele se aproveitava. Eu gosto muito de uma passagem que ele chega para falar com os gregos e no Aerópago, e lá tem o Deus desconhecido. Então ele usa deste Deus desconhecido para anunciar Jesus Cristo. Ele fala: eu conheço. Eu sei quem é esse Deus desconhecido. E aí vai falando. É Jesus que nasce e vai contando. Então ele utilizou do momento, da linguagem deles, para lançar Jesus naquele meio. É o desafio do catequista. É o desafio. Não é fácil, tem que ter dedicação, tem que estar aberto a entender. Às vezes cansa a missão. Eu sei que não é o meu caso e não é em muitos lugares na Diocese de Jundiaí, mas em muitos lugares, às vezes não tem apoio, o catequista vai sozinho mesmo, de peito aberto. Então, às vezes é difícil. Então, são esses os desafios, mas é possível dar uma catequese assim. Você sabe que queria te perguntar o seguinte, assim, nós vemos que tem catequistas muito dispostos, né? Que nem você que tá super antenado aí, pergunta pra filha, procura ir atrás para poder levar de uma forma mais criativa e que vá captar, o seu catequizando vá captar melhor ali a ideia, né? Que vai ser mais tangível para ele. Mas também existem algumas realidades um pouco diferentes, né, Rodrigo? Alguns catequistas que estão mais antigos, um pouco mais de idade, que ainda insistem naquele modelo um pouco mais tradicional, né? Como que a gente pode encarar esse fato? Eu acho que a formação é um dos principais pontos que dá para chegar, atingir. Uhum. Porque a gente precisa muito desses catequistas mais experientes. Porque eles Sim. já trilharam muitos caminhos que a gente ainda não conhece. Então eles conhecem muita coisa, né? É trazer esse conhecimento deles, trazer, valorizar essas pessoas que estão há muito tempo na catequese, mas também ajudá-los a ter uma formação para se adaptar aos tempos, para entender qual é a linguagem do jovem, entender como eu me comunico com a criança, né? Entender que assim, olha, a capacidade de retenção de uma criança não é a mesma de um jovem, não é a mesma de um adulto. E dessa geração em específico é menos ainda. Então, como que eu vou dar a catequese? Como que eu vou fazer isso? Né? Então, é se abrindo a isso. Eu acho que é trabalhar dessa forma. Aproveitar toda essa experiência que eles têm, que é muito grande, que pode nos ajudar e muito, mas também trazer essas novas ferramentas de evangelização. Trazer esse novo conteúdo, né, das outras ciências. A igreja sempre se usa das outras ciências, como a psicologia, que é fundamental, a pedagogia, trazer e unir esses conhecimentos para atingir o coração. Como os professores fazem? Uhum. Eles trabalham isso também para atingir. Né? Tem um exemplo bem legal que aconteceu lá no Santuário Santa Rita de Cássia. A catequista Sandra Estela, ela apareceu uma criança com necessidades especiais, acho que está dentro do espectro do autismo, Uhum. e ela não sabia como lidar com essa situação, né, para dar catequese para ele. Então, aos poucos, ela foi se aproximando dos terapeutas dessa criança. Entrou em contato com eles, perguntou como é que eles ensinavam as coisas para ele. Então, todo final de semana ela sempre me mandava uma foto, alguma coisa. Olha, preparei duas catequeses. A catequese da turma e a dele, a especial. Porque precisava de muita cor, precisava de uma atividade assim, de descobrir, de escolar, para que ele pudesse ter um gosto por aquilo.
E ela foi fazendo. Essas terapeutas se aproximaram tanto da gente lá que elas foram dar uma formação para todo mundo, inclusive para os pais de todos, para que os pais também aprendam a aceitar, né, a criança com necessidade especial no meio, porque às vezes o preconceito nasce nos pais, né? Às Sim. vezes, ou Quase 105%, sempre. É, a criança vai aprender o comportamento do pai, né? sim. Se o pai tem preconceito, o filho vai ter. Bem provável. E, e foi um caminho que ela teve. Eu achei muito bonito essa iniciativa dela, porque ela não sabia como fazer, mas ela não desistiu. Ela foi por uma outra tangente. Ela falou assim: não, vamos conversar com esses terapeutas. Como eles fazem? Se eles conseguem, a gente também vai conseguir. E foi. Esse menino comungou, vai às missas. Agora eu sempre vejo, ele está lá nas missas, ele comunga. Tinha-se o medo, né? Por conta da seletividade de alimento, né? Sim. Alguns autistas Sim, têm, eles né? têm, né? Então ele foi antes, né? Conheceu o pão, né? Na forma de pão ainda, Uhum. né? O Padre Márcio apresentou. E aí, esse menino comunga agora, né? Então, ele tem a experiência do Cristo e com certeza ele e Cristo devem ser muito amigos, né? Porque a pureza que ele tem, eu me emociono um pouco de falar, né, desde que vi ele comungando, mas é o esforço do catequista. Não tinha as ferramentas, mas correu e foi atrás, né? Isso é belíssimo, é belíssimo. É evangelho vivo, né? Evangelho 2024. Ato dos Apóstolos, capítulo 2024. O que aconteceu? Uma catequista foi atrás dos terapeutas para aprender a evangelizar aquela criança que precisava. É isso. É evangelho vivo. Isso é muito, muito bonito. É, demais. Nossa. E tem alguma outra história que você lembra que aconteceu assim que te marcou bastante nestes anos que você dá catequese? Eu sempre penso muito nas transformações, né, dos jovens, aqueles Uhum. jovens que chegaram, às vezes tão rebelde, tão desistente da vida, assim, e que puderam encontrar Cristo. Mas eu tenho uma muito especial, que é de um que se tornou afilhado meu, né? É assim, olha como são as situações da vida, né? Ele chegou, veio de um outro estado, de uma outra cidade, e veio para a catequese de primeira Eucaristia. E já tinha começado. O pai dele chegou, me lembro da cena direitinho. O pai dele chegando, de mão dada com ele, falando se tinha jeito de encaixar na catequese. Eu sempre fui muito assim, de não despachar as pessoas, de fazer isso, mas dá. Falei, pensei, depois eu me acerto com o coordenador, não era coordenador na época, né? Eu me acerto com o padre, mas pode deixar ele aqui. E aceitei ele na turma. Depois acabou dando certo, ele ficou. E ele recebeu a primeira Eucaristia, tudo bonitinho, perfeito. E foi um período que eu migrei, saí da primeira Eucaristia, da catequese com crianças, fui para a catequese com jovens, né? Tinha me identificado mais já na linguagem dos jovens. Aham. Eu, na época jovem, falei, não, vou para lá. Fui. E esse menino volta para ser meu catequizando aí já com os jovens, para ser crismado. E dei a catequese para ele, né? Então, na metade mais ou menos da catequese, ele falou assim: olha, por toda a história que a gente teve, você me trouxe na primeira Eucaristia e tal, quero que você seja meu padrinho. E, né, no dia do crisma, eu fui padrinho dele. Depois, passados, acho que quase 10, uns 10 anos Nossa. depois do crisma, a gente tinha perdido um pouco o contato, tudo, mas ainda sempre se via e tal, né? Uhum. Conversava. De manhãzinha, o pai dele bate no portão de casa. Olha, preciso da sua ajuda. Eu tentei ligar, não consegui, mas o Ricardo faleceu. E como assim, Eli? O que aconteceu? Pelo amor de Deus. Aí ele falou, foi um acidente. Foi até aqui perto do quartel, na Anhanguera. Ele foi atravessar, foi atropelado. Isso foi em 2012.
E ele falou assim: e eu preciso que o padrinho vá até lá para reconhecer o corpo. Porque nem eu nem a Torinha tem força para isso. Falei, poxa vida. Aí fui, com toda a coragem que eu não tinha para fazer isso. E pude rezar junto ao corpo dele ali. Falei assim, essa era a missão minha como padrinho. Então foi algo que marcou muito pra minha vida. Muito, 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 muito. O apelido dele era Quadrado, porque ele era fortinho, né? Tinha os ombros. Ninguém conhece ele por Ricardo, né? Todo mundo conhece por Quadrado. E fui lá. Quando eu entrei, o pai dele me puxou pela mão e falou: não entro, né? Só eu entrei e pude ver ali o corpo, mas eu pedi a misericórdia do Senhor. Eu falei: Senhor, eu apresentei Jesus para ele. 2 vezes. 2 vezes. Receba ele no céu, por favor. Então isso é algo que marca muito a minha história. Que não foi algo só que foi um ser padrinho por ser. Né? Não, foi até o fim. Até o fim. Uhum. Consegui falar hoje. Nossa, Gente. Consegui emociona falar. muito, viu? Muito! O que é Nossa. Às vezes é isso? difícil falar. E vejo todo domingo eu vejo o seu Eli e a dona Toninha, né, os pais dele, lá Uhum. na comunidade, né, eles são da acolhida. Então são os dois primeiros que chegam e sempre vejo. Eles me abraçam assim, a gente não se fala mais nada, quase, né? Algumas vezes a gente toca, fala do Ricardo, tudo, né? Assim. Mas a maioria das vezes a gente só se cumprimenta, só se olha, só se abraça, e a gente sabe que a gente está conversando sobre isso, nesse abraço. Sim. Né? Mas é uma história muito que marcou muito para mim, marcou a minha trajetória como catequista, a minha vida, né? De ter aproximado dele, assim. Eu não tinha pensado nisso quando você falou. Foi aqui agora que eu fui me lembrando. Que às vezes eu tenho muita dificuldade de contar, Sim. né? Hoje eu acho que tô mais tranquilo, eu consegui contar. Que é difícil. É difícil. Eu sempre nas minhas orações tá lá. Eu recentemente assistindo um filme infantil que serve muito para adultos sobre a missa, chama O Grande Milagre. Eu aprendi muito a rezar durante o ofertório, né? Não ser só o intervalo da missa, né? Porque às É. vezes a turma levanta para ir no banheiro e toma água, né? Não, para rezar mesmo no ofertório. Então, é um momento que eu sempre me lembro dele. Eu falo assim, está no purgatório, né? A gente não sabe que o Senhor tenha misericórdia e o leve para o céu. Então, sempre esse momento do ofertório é o momento que eu oferto a minha vida e oferto a vida dele também. Sempre essa parte da missa. Então, essa é o que marca muito. Você sabe que o que mais me veio na mente, no coração agora foi. Eu fiquei imaginando a cena do pai chegando na porta da sala de catequese e falando assim: dá tempo ainda? E eu fiquei pensando: e se você tivesse dito, não, não dá mais tempo, já encerrou as inscrições, ele teria ido embora, não teria feito a catequese, talvez você não teria sido padrinho, não teria acontecido nada disso, né? Eu não tenho Então, dúvida de que que eu iria prestar conta disso. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. É muito forte, mas eu tenho certeza que eu prestaria conta sobre isso. Por que fechei a porta para ele? Escancarai as portas da igreja, né? É isso que a gente precisa fazer. É abrir. Acolher a quem? Todos. 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 Hoje a gente tem tanto videozinho curto na internet de quem é bom, quem é ruim, quem sabe fazer, quem é católico, quem não é, quem é herege, quem não é. Jesus fazia isso? Acolhia a não. todos. E dava uma proposta de conversão. Aí cabia a pessoa escolher ou não. Mas ele abria a porta a todos. E hoje tem tanto juízo, né? Fica julgando, né? O Papa Francisco falou há um tempo atrás, né? Pode ser esses juízes, fiscal, né? Fiscal de igreja. Fiscal de católico. Tem muito por aí. Né? Você é menos católico do que eu sou melhor que você, eu faço isso, faço aquilo. Você não veste como eu acho que deve vestir, você não anda como eu acho que deve ser. Então eu
Sou seu fiscal, sou seu censor. Vou medindo ali. Eu acho que o Kaique não serve para ser um bom católico. Quem sou eu? Em que ponto? Não, e principalmente o catequista, todos. Mas eu acho que o catequista muito mais. Abre, né? Abre as portas da igreja. E, e talvez para muitos, o catequista vai ser o único evangelho que aquela criança vai ler a vida toda. Porque ela vai embora da igreja. O único evangelho que vai ler é o catequista. Só. E que evangelho é esse que eu passei? Justamente. Você sabe que você comentou isso, né? Eu acho que num outro episódio a gente até comentou, né, Má, sobre o fato de, por exemplo, às vezes a pessoa chega na igreja, tá de boné, shorts e regata. Sim. Aí todo mundo já vai. Vai lá e acaba com a pessoa. Mas é a primeira vez que a pessoa tá indo na igreja. E talvez justamente até na catequese, né? Às vezes criança, chega lá, o jovem chega lá, muitos catequistas, nossa, mas não sabe nada. E perde a oportunidade ali, né? O primeiro movimento é sempre do querigma, né? É anunciar Jesus. A catequese, ensinar costumes, ensinar o mandamento. É depois que você anunciou Cristo. E muitas coisas, as pessoas elas vão deixando de fazer sem que você ensine. Ela vai aprendendo com o tempo. Aquele jovem que chegou de boné dentro da igreja. Pessoa, que triste, né? Toda a turma vira e olha para ele. Ei, tira o boné! Aqui dentro da igreja não é lugar disso. Chamou toda a atenção para cima dele. Qual a chance dele voltar na semana que vem? E fez Difícil. tudo isso por uma coisa tão, pra mim, tão insignificante quanto usar um boné, né? Significante, porque com o tempo ele aprende. Depois ele vai ter zelo. Você vai ter uma catequese, você vai diante do sacrário com ele, ensina a fazer a genuflexão corretamente. Fala, olha, aqui dentro, sempre que a luzinha estiver acesa, significa que Jesus está ali. Tira seu boné. Aos poucos, com cuidado, né? Com cuidado, com zelo. Como... Alguém atirou? Alguém aqui atirou uma pedra em você? Não. Então vai, não peques mais. Mas em nenhum momento Cristo ficou acusando aquela mulher. Sim. Às vezes a gente pega, né? Eu via lá no TikTok da vida, no Instagram. Às vezes eu fico, gente, que católicos que nós estamos sendo, né? Porque fica lá criticando quem tá batendo palma. Que pode ou não pode bater palma. Porque levanta ou não levanta a mão no Pai Nosso. Porque dá ou não a paz na hora do Cordeiro. Eu, Kaique, tenho a seguinte opinião. Eu acho que nós chegamos em um momento da igreja que não é momento de ficar falando se pode ou se não pode. É momento de apresentar Jesus. É momento de amor, de acolher, de ser acolhido, de viver isso. E a partir disso, você vai conhecer tudo. Foi isso que você disse, né? Aquele querigma. Você apresenta o primeiro amor. Você vive o primeiro amor e a partir desse primeiro amor que você vai conhecendo as outras coisas, né? Você vai. O zelo pela liturgia, claro que ele é importantíssimo, fundamental, essa beleza. Mas calma lá, né? Tem tanta gente preocupada com essas questões de rezo assim, eu rezo assim. Meu Deus do céu, eu não consigo imaginar o Cristo Preocupado com esse tipo falando de assim, coisa. esse vai pro inferno porque levantou a mão. Não consigo, sabe, imaginar isso. Claro que tem um comportamento dentro da Eucaristia, claro que é o Calvário, claro que você vai ficar ali de uma forma adequada dentro da celebração, participando. Mas, gente, tem uns detalhezinhos que é mais para ganhar curtida, é mais para viralizar do que para É, evangelizar. para ser Sim, aquele sim, sensacionalismo, né? É, sim. O povo, acho que, eu não sei, acho que eles estão lá imaginando, Jesus está no céu, olhando Olha, pro pra santuário mim, lá na hora da missa, levantou a mão, analisando. fez errado, já desceu de tobogã. É, então, Eu e também não essas. consigo imaginar isso. Não consigo tem um imaginar. caderninho lá, anotando quantas missas você É, levantou a mão no Pai Nosso. aí quando a gente morrer vai chegar lá, vai estar no telão, Kaique, você levantou a mão Você no Pai fez Nosso, isso ó, e. menos 10 pontos. Então, É complicado isso. E é perigoso porque às vezes essas pessoas que dito influenciadores, né,
e que não são, na verdade, evangelizadores, mas são influenciadores, acabam influenciando uma boa geração de pessoas. Só Sim. que não da forma. Não da forma. Foi aquilo que a gente discutia no encontro que a gente teve, né? Da Pascom, Recentemente, é. isso, justamente. A gente precisa ter clareza do que fala ali, porque muitas pessoas seguem. A gente tem que ter também a consciência, por exemplo, eu trabalhando dentro das redes sociais, a consciência de que a primeira voz que ele vai ouvir é do seu pastor, o seu pároco. Então, por isso eu não posso dar uma catequese paralela. Você tem que fazer assim na sua paróquia. Não, eu dou algumas ferramentas, por exemplo, nas formações, mas sempre apresente para o seu pároco, mostre primeiro para ele, veja se isso é adequado para a sua realidade. Sempre nessa sintonia, nessa unidade. A CNBB tem se preocupado bastante com isso, com as catequeses paralelas. Porque é perigoso, porque tem muita pessoa ensinando, às vezes, como dar catequese, e de uma forma muito diferente do que é a realidade da comunidade. Então, assim, eu trabalho muito para ajudar a formar o catequista, mas, em primeiro lugar, a comunhão. Comunhão com o seu pároco, com o seu bispo. Né? Nada de que, meu bispo não serve, meu pároco não serve. Não. É aquele que Deus te deu, é com ele que tu vai caminhar. Justamente. Né? É com ele que você vai caminhar. Goste ou não goste. Torça o nariz ou não torça. Né? Você vai caminhar com ele. Então, é bom a pessoa ter essa consciência. E não se deixar levar pelo sensacionalismo, né, das mídias, que é perigoso. Você sabe que recentemente eu sou um pouco adepto do TikTok, né? Quem não me segue pode seguir, inclusive, já. Mas eu tava vendo um vídeo, achei muito, mas muito interessante. Era uma moça, ela não era praticante, não tinha nenhuma religião, e ela falou assim: estou conhecendo algumas religiões. E ela falou: fui convidada recentemente para ir num batizado, numa igreja católica. E ela gravou o vídeo falando de como foi o convite, que estava ansiosa, porque ela nunca tinha ido num batizado na igreja católica. E ela falou assim: olha, eu vou participar e depois eu gravo um vídeo falando para vocês como que foi o evento. Ok, eu assisti o vídeo, né, eu sou católico, eu sei que não é um evento, eu sei que é um sacramento. E aí eu falei assim, deixa eu ver os comentários. E aí todos aqueles lindos, maravilhosos católicos. Porque você não sabe nada, porque não é evento, porque isso, porque não é aquilo. Ela acabou de começar o vídeo falando que ela não sabe mesmo. Justamente. E ali eu vi quantas pessoas perderam a oportunidade de realmente ganhar ela para a igreja. Ô, De Mel, contar alguma coisa. seja bem-vinda. Que alegria ter Justamente. você na nossa igreja pela primeira vez. Exatamente. Olha, isso daqui é um saco para nós, é muito importante o batismo, é a porta de entrada na igreja. Que legal que você vai participar, você está participando de um momento importante daqueles seus. Nossa, dá para falar tanta coisa boa. Dá para falar tanta, evangelizar, trazer tanta coisa boa. Às vezes, sem nem tanto cair no campo da pregação, mas De só de acolher, acolher. só. Exatamente, de acolher na simplicidade ali, né, do que a gente vive. Some daqui, você que fica pulando de religião em religião. Desaparece. E não Horrível, serve. horrível. Nossa, é complicado. A gente perde muita oportunidade, Perde né? muito, perde muito. E aí, fala essas coisas, age dessa forma e quer ensinar como o Papa Francisco deve se comportar. E quer reclamar depois que os católicos estão perdendo É. força. Que os evangélicos estão aumentando. Eu acho de uma prepotência tão grande uma pessoa se colocar numa posição e falar assim: eu acho que o Papa está errado e ele deveria fazer assim. É muito Aí, prepotente. às vezes dá vontade de falar assim, mas, minha gente, você é o novo Papa agora? Ô, Pedro, tu és pedra e é você agora? Justamente, você sabe que quando o Padre Leandro veio aqui, eu lembro que eu comentei isso no episódio com ele. Eu fico imaginando, nós estamos aqui, 2000 anos de igreja, mais de 200 papas. Você acha mesmo que se não fosse pro Papa Francisco estar lá por vontade de Deus, para seguir aquilo que Deus quer, gente, ia durar uma igreja de 2000 anos, mais de 200 papas passando, se não fosse vontade de Deus, nada disso ia existir, né? E aí me chega um para falar justamente isso. Comentava esses dias
até em uma aula de história da igreja, que nós estávamos falando da igreja primitiva, no início da igreja, e aí nós falávamos sobre o primeiro concílio, aquela controvérsia de Paulo, Pedro e os Uhum. outros os apóstolos acerca da circuncisão e dos costumes judaicos. E ali sai a primeira carta apostólica, né? Que a gente tem. E eu falava justamente assim, falava, beleza. Ali a igreja decidiu, ali a igreja tomou conta. Por que que hoje a igreja não pode tomar conta? Por que que a igreja hoje não pode decidir? Tem que ser eu de fora, me colocar numa posição e decidir. E aí eu pensava muito num documento que saiu recentemente, o Fidúcias, falava sobre as bênçãos, tudo. E tinha acabado de sair o documento, já tinha um monte de cortes de pessoas dando opinião Sobre o documento. sobre o documento. Eu estava sem impressora, eu corri lá, pedi para o Padre Márcio imprimir para mim, peguei para poder, que eu gosto às vezes de imprimir para poder ler, para ir Aham. riscando, né? Eu li 6 vezes o documento. 6 vezes para emitir um parecer. E ainda, eu lembro que eu ainda partilhei muito com o Padre Márcio sobre o documento. Para depois emitir um parecer. Sem aquela pressa. Eu poderia muito viralizar, né, no Instagram, no que saiu o documento, era o assunto do momento. Eu ir lá e falar: esse Papa Francisco tá errado sobre essas bênçãos, Segundos isso e aquilo. depois, né? Não, eu precisei ler. E sendo teólogo, li diversas vezes, reli parágrafos, discuti com o padre e juntos fomos vendo algumas coisas ali. Não é algo assim tão imediato. Precisa ter uma honestidade intelectual para as coisas. Não posso querer viralizar às custas disto. Então é perigoso. Então muitas pessoas às vezes estão baseando seus conhecimentos em pessoas que estão querendo lacrar, vamos dizer assim. Então é um perigo. Eu gostei muito disso, dessa honestidade intelectual. E tem uns dois fatos aí, né? Um bem simples. A gente vem na missa todo domingo aqui. Nós encontramos com a maior galera aqui na missa de domingo. Todo mundo tá vindo aqui pelo mesmo objetivo, para participar da missa, ouvir uma palavra, buscar a Deus. Então todos estamos indo na igreja com o mesmo objetivo. Ok. Só que a partir do momento que você está gravando um vídeo para a internet, você está distribuindo para N pessoas. E essas N pessoas, muitas delas não estão buscando o seu conteúdo. E aí, o primeiro contato que ela vai ter com a igreja, com Jesus, é com um vídeo do cara que pegou um documento que saiu às 8 horas da manhã, que ele gravou às 8h30, colocou 9 horas da manhã, tacando o pau. Sem saber absolutamente nada, sem ter o intelecto para poder falar sobre. Perigosíssimo. A primeira impressão que passa de um católico é que ele fala mal da igreja dele. Justamente. E aí que você para e pensa. Um exemplo bobo. Você vai numa pizzaria. Não gostou da pizzaria. Você vai chegar pra gente e falar assim, aquela pizzaria não é boa. A gente vai na pizzaria fazer o quê? Não vai. Não vai. E é justamente isso que eu paro e penso, meu, se o cara tá falando mal da igreja dele, por que que eu vou lá? É um absurdo isso. Você falar, você ser um porta-voz, às vezes com um canhão que é a internet, falando mal do teu bispo, do papa, do teu pároco ou de qualquer outro irmão da comunidade. Terrivelmente perigoso. Não tem como mais buscar depois aquilo que você soltou na internet. Não dá mais. Não dá uma Já vez foi. lá fora, pra sempre lá fora. Já era. Já foi. Eu não tenho o que fazer mais. Então é preciso ter esse cuidado, principalmente gente que trabalha nas redes sociais, né? Ter esse detalhe de estar sempre alinhado. Qual é o pensamento da igreja? Eu estou com a igreja. Não vou ser o grande iluminado aqui que, nossa, a igreja está tudo indo para cá. Olha, o Rodrigo é o cara que agora descobriu que é para o outro lado. Deus, que presunção é essa? É com a igreja. Por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Sempre com a igreja. Não dá. Melhor acertar uma vez com a igreja do que errar 1000 vezes sem ela, na verdade. Sim. Não Então, podemos estar fora da igreja. Sempre com ela. e aproveitando então que a gente está falando um pouco sobre pessoas, conta um pouco para nós sobre temperamento. O que você pode falar pra gente, assim? Olha, desde acho que 2016, mais ou menos, eu comecei a estudar sobre os temperamentos. Porque eu vi algumas coisas em mim, Uhum, né, na minha vida profissional, que eu não gostava. Falei assim, de onde vem isso, né? E comecei a entender um pouquinho, buscar na psicologia, tudo, né? Alguns estudos, e depois acabei encontrando sobre os temperamentos. Comecei a ver que tinha uma base sólida, comecei a ver alguns bons padres que falavam sobre isso e tal, e comecei a aprofundar no assunto. E fui percebendo que, principalmente quando eu vi meu temperamento lá, sou temperamento sanguíneo. Quando eu olhei, eu falei, nossa, como bate, né? Tantas as coisas boas como as coisas ruins. E o legal que era, onde eu posso consertar, né? Como eu aham, faço para reverter essas coisas. E fui começando a aprofundar, primeiro para uso pessoal. Assim, nossa, olha como funciona, tal. Fui mostrando, apresentando para minha esposa, que sempre é a primeira que fica me ouvindo. E ela de um temperamento melancólico que fala pouco, fica com o tagarela do lado, falando. E agora tem dois, né? Que a Lorena também é igualzinha. Nós dois somos iguais. E fui vendo que isso era útil para o desenvolvimento humano, né, para as pessoas, primeiro dentro do trabalho, lá na área que eu fazia. Mas falei, isso daí dá para trabalhar muito bem dentro da igreja. Porque as pessoas não se conhecem. Eu fui pensando em Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. Como é importante a gente se conhecer para poder ser santo. Porque muitas vezes aquilo que nos condiciona, às vezes, a um vício, a um pecado, é uma tendência do teu temperamento, que você pode corrigir, desde que você se conheça. Né? Por exemplo, um sanguíneo é mais desorganizado. Então, hoje eu tenho uma agenda muito bem organizada, cumpro meus horários, chego antes nos lugares. uhum. Né? Mas se eu não combater isso, eu fico lá no sofá procrastinando até atrasar. Às vezes eu me arrumo e Senta fico no esperando sofá e da hora fica. de atrasar, fazendo nada. Não, então eu preciso vencer isso para fazer o santo. Ou aquelas pessoas que possuem um temperamento colérico. Né? Então você tem que ter essa força de não se encolerizar com tudo, né? Com as coisas, com as situações, ter um pouco mais de paciência, de calma. Né? Recentemente a gente foi identificando assim o temperamento do meu filho, por exemplo, em casa. É fleumático. Ele não se extasia com as coisas assim. Por exemplo, para eu contar que recebi um convite para vir no podcast. Nossa, Fer, que legal, recebi um convite para ir no podcast. Nossa, tô mó feliz. O Lucas seria diferente a reação dele. Recebi um convite para ir no podcast. Você não gostou? Não, eu gostei. Tô contente. Mas não tem essa mesma Aham. euforia. Sim. Né? E até você compreender isso, você fala, nossa, será que ele não tá gostando? Não, é a forma como ele reage às situações, às coisas. E os temperamentos, eles vão caminhando por isso. Tem que tomar cuidado. Algumas pessoas trabalham como se fosse um horóscopo. É Vai verdade. ser É. assim, Isso assim. não é nada disso. É muito diferente. São características, né? E tendências a fazer se comportar de uma forma ou de outra. Né? Não tem nada a ver com isso. Então eu não posso jogar a culpa. Você vê as pessoas que acreditam em signo que falam, né? Ah, eu faço isso porque sou de não sei o quê, porque sou desse signo, sou daquele outro, né? Ah, só faz assim porque é desse signo. E aí começa a usar essa mesma desculpa. Ah, eu faço isso porque eu sou desse temperamento. Bengalas, né? Isso. Não, não é isso. É para te ajudar a ser santo. Então eu observo uma característica do colérico, né, de não deixar as pessoas fazer as coisas. Por exemplo, se a gente combina de carregar essas cadeiras aqui,
O fleumático ele vai dar uma olhada, ele vai calcular se passa na porta, ele vai. O sanguíneo ele vai chegar. O colérico ele vai chegar, pegar a cadeira e nem que tenha que arrebentar a porta, mas ele passa com ela ali. Não, então é controlar isso, né? Ter esse controle. Ou o sanguíneo de falar demais, né? Tá numa reunião ou se oferecer para tudo, né? O sanguíneo é aquele que assim, o professor ou outra pessoa na igreja fala, precisa de um voluntário, é aquele que já está levantando a mão, né? Porque quer participar, quer estar à frente. Tem que tomar cuidado com isso, para não se comprometer com 300 coisas. Então, assim, os temperamentos são muito bons para a gente poder se conhecer para quebrar os vícios, para quebrar as coisas que nos afastam do céu. Então, nos ajuda muito. Isso é muito profundo. E pra alguém descobrir o próprio temperamento? Pelo comportamento, né? A gente percebe. Eu já ia falar, pode fazer um teste no Google pra dizer. Vamos fazer. Tem alguns bons testes, às vezes até você consegue encontrar mesmo na internet, que vai te dar um pouco de direção, Uhum. mas é sempre bom trabalhar com alguém que tenha uma especialização, que está dentro da área para poder te ajudar. Porque às vezes você não responde muito o que você é, mas como você gostaria de ser. Sim, às vezes não rola a identificação, Isso, né? então é importante você estar dentro de um ambiente que te proporciona que você responda a verdade mesmo ali, para Aham. não se auto-sabotar, né? Porque, às vezes é um costume. Eu queria me comportar assim, então eu anoto isso. Não, é como você é. Você é tagarela, você é quieto, você dentro de uma situação, como você agiria, né? Então, agiria dessa forma. E aí você vai identificando. Mas assim, de conviver com as pessoas, você vai pegando o jeito, a forma como cada um se Você falou que você é comporta. sanguíneo também, né? Foi teste do Google? Eu sou sanguíneo, com certeza. Com certeza eu sou sanguíneo. O Google disse. O Google disse. Rodrigo, então pra gente, pessoal, se localizar um pouco também, conta pra nós quais são. São 4, né? Quatro 4 temperamentos e se você pode dizer uma principal característica que a gente pode associar a cada um. Podemos dizer assim, sanguíneo é essa expressão maior, né? Essas pessoas que vão muito à frente, que se voluntariam mais Eu fácil, era que mais falam. extrovertida? Também, quando chega num ambiente, começa a conversar já, e gosta de contar piada, um centro de atenção, não tem vergonha. É o contrário do melancólico nessa situação, né? O melancólico gosta de ir numa festa, por exemplo, e não ser notado. O sanguíneo fica chateado se não for notado, né? Gosta que as pessoas comentem, falem, né? Que ele tá ali, que eu cheguei. Cheguei! O melancólico tem uma característica muito boa de ser detalhista, de ser bom de observação, da arte, dos cuidados assim necessários para fazer um bom planejamento das coisas. Às vezes isso pode levar a um pessimismo, né? Então esse é o controle que precisa ter, precisa fazer, mas é muito bom com arte, com detalhe, com as coisas, faz tudo muito bem feito, muito bonito. O sanguíneo, ele ajeita do jeito que dá, né? Você tem que estender uma toalha aqui, ele chega, estende e tá estendida. Se tá passado, não tá, aí é outro detalhe. Eu faço isso? Não, agora os outros Oh. precisa tá Eu bem fiquei pra passadinho. galera, olha lá. Sim. Agora quem, né, um melancólico vai deixar bem estendida tudo. Já um fleumático, aquelas reações que eu disse, ele às vezes não se empolga muito das coisas, apesar de estar muito feliz ou muito triste, você não consegue balancear e enxergar às vezes isso nele. Ele tá bem tá zen, ali na dele, sempre, você não consegue identificar muito. Mas é muito bom, porque ele às vezes é muito persistente, começa e termina as coisas. Diferente de sanguíneo, que às vezes começa muito, é muito bom de ideia e não termina. Já o colérico é aquele que. Um detalhe sobre colérico. Muitos santos canonizados são coléricos. Muitos, muitos. Porque tem aquele empenho, aquela luta, sabe aquela garra mesmo assim? Aham. É do colérico. Vou fazer, vou até o fim. Nem que tenha que dar a vida. Ele vai. Às vezes isso pode ser negativo, porque entra em furada, entra em umas coisas que não é boa. Mas é uma das características assim que eles têm.
Claro que tudo isso é muito, muito superficial, assim, né? Você vê um aprofundamento, você olhar, você vai vendo que todos têm boas características e características a serem melhoradas. O mais importante é você se identificar, não usar como muleta, Uhum. mas querer melhorar, né? Senão, ó, tenho essa característica, me aceite que eu sou assim. Não, preciso mudar. Preciso ser mais organizado, né? No meu caso de sanguíneo, preciso ter uma agenda. Se você olhar meu celular, tem diversos alarmes para durante o dia, para não esquecer de pegar meu filho todo dia, 12h35 no portão, que eu posso esquecer, fazendo outra coisa. Aham. Eu não sou metódico no pensamento que eu vou. Não, basta passar um videozinho legal no YouTube lá, que eu já Já esqueci da era, vida, né? Sim. né? Então precisa ter essa atenção. Isso é muito legal. Nossa, Muito, muito legal. Eu acho que eu tô ali melancólico. eu também acho. Também acho. Pelo pouco eu tive. Pelo olhar. Olha, olha. Viu só? O que você acha que é o meu? Sanguíneo. Viu só? De cara. Só pelas redes sociais você já vê. Olha que eu nem tô muito na rede social. Dá pra perceber. Cara, E deixa eu te perguntar, uma pessoa ela muda de não, temperamento? não. Ela pode, às vezes, não aparentar tanto porque ela se controla ou ela aprendeu a fazer de uma outra forma. Até esses tempos, uma amiga que estuda temperamentos, a Mari, ela me disse assim: eu tenho certeza que você é colérico. Porque eu começo e termino, né, as coisas. Aham. Falei, não, é porque eu luto para fazer isso, porque senão Dá pra se eu enganar. abandonaria. Eu abandonaria. Mas é porque eu fui treinando, né? Sim. Me adaptando, me conhecendo para assim, não, porque eu sou bom para ter ideias, mas para executar, não. Então eu preciso ter essa força de executar, né? E é bom que eu sou casado com uma melancólica que me cobra aí, às vezes isso, né? Que me ajuda a empurrar, né, para fazer as coisas assim. E eu, como sanguíneo, vou ajudando minha filha também, que é igualzinha. Nossa, eu vejo tanta coisa nela, é uma cópia Né? mesmo. Igualzinha, vou fazendo as Já tá mesmas coisas. identificando, já tá. Já, mesma coisa. Fala, devagar, filho, não precisa se oferecer para servir em tudo, né? Faz isso aqui Vai com hoje, vamos calma. devagar. Que nem, ó, pra você ver, no dia de Santa Rita, ela nem foi para a escola. Ela pede sempre, né, dia 22 de maio, ela nunca vai para a escola. Serviu nas 5 missas. O quê? Foi mais a missa que os Foi padres, mais por que os enquanto. padres. Gente! Ela e os outros grupinhos de Aham. acólitos deles passaram o dia todo no santuário. Aí foram lá, tomaram café da manhã, foram para missa, depois almoçaram, continuaram nas outras missas, ficaram a tarde inteira e depois jantou lá ainda. Que daí eu e a Fernanda, a gente chegou para missa da noite, né? Aí ela tava lá ainda. Mas Nossa. você vê que é do temperamento, né? Quer estar junto com as pessoas, que gosta, né? Gostoso, gosta disso. Nesse caso, vi que é uma vez só, assim, é saudável, tudo bem, né? Não pode ser algo constante, né? Esse entusiasmo gigante, você tem que relaxar um É pouco. muito legal ver como você saber o seu temperamento, o temperamento dos outros influencia, né? Em você se relacionar com as pessoas, você entender a Ajuda, pessoa. ajuda bem. Nossa, e isso eu gostei bastante disso que a Má falou, porque isso daí pode melhorar muito a nossa relação, né? Por exemplo, vamos dizer, o que a gente tá vivendo na paróquia hoje, Sim, ou sim. nós como Para a comunidade coordenadores, na vida pastoral, de é. pastoral, é muito importante a gente conhecer o nosso temperamento, conseguir identificar o temperamento do outro, para poder lidar melhor com ele, mas também, nossa, tudo. Sim, Eu penso assim, a vida de casal também. Imagina demais. um cara que é sanguíneo, casado com uma mulher fleumática. O cara pensa assim: nossa, eu vou comprar um buquê de rosas hoje para ela. Ela vai dar 2 mortal e 3 carpadas e para cima de alegria com esse buquê, porque ele tá entusiasmado. E eu vou Sim. fazer uma surpresa para ela. E ela assim, você vai entregar para ela: nossa, obrigado, que lindo, amor. Só. Aí acabou, né? Pagou ele completamente. Como que o cara vai, né? Então ela pode, de um lado, se esforçar para mostrar um pouco mais de Mas ele também entusiasmo, mas ele entender. esperar menos também, né? Que não vai ser sempre da mesma forma. E assim, se o casal não se entende nisso, né, não adianta. Eu sei os momentos que eu tenho que parar de Aham. falar, né? A Fernanda não vai falar.
Ela é melancólica, ela vai falar menos. Só que ela é certeira quando fala, né? Ela não- Vai direto, né? Direto, direto. Direto. É preciso. Fala pouco, mas é preciso. E quem fala muito, fala de... que não precisa às vezes, né? Sim. Então, então eu vejo assim, começa em casa, um bom relacionamento, ajuda no relacionamento marido e mulher e filhos, e ajuda depois nas outras coisas, no seu trabalho, na sua vida de comunidade. Vai ajudando. Se você tem um coordenador colérico, você já sabe que o cara vai às vezes chegar, como que é que a molecada fala, virado no giraia, né? Virado na giraia. É, colérico, é o jeitão. Vamos fazer assim, desse jeito, e vamos. Enquanto outros estão lá pensando como executar ainda. Não é? É importante. É bom. Ajuda muito na convivência em É sociedade. muito legal. Nossa, muito bacana. Eu só, o pessoal aí que tem coordenador que é sanguíneo, tá bom? Já sabem com que vai Já dá lidar pra se agora. adaptar. Gosta de dar ideia. Jurandir pode ser sanguíneo também, tá? Eu Vou tá também. aqui te falando. Eu acho que é. Você é sanguíneo, né, Gi? Acho que pode Participou, né, ser. Acho que dos pode ser. testes, né? É, Sanguíneo, olha lá. Eu acho. Você sabe que é engraçado, Rodrigo, quando a gente vai ter alguma coisa, eles preferem falar com a Clara do que falar comigo. Não sei por quê. Não sei por quê. Não vou nem melhor nem pesquisar sobre, né? Às vezes é porque é a forma como a gente dá atenção para as pessoas. Que às vezes o sanguíneo ele complementa muito a ideia dos outros. Aham. O melancólico ele para e escuta mais. Então às vezes é isso que a gente precisa. De sanguíneo para sanguíneo. É. É só ouvir, que é difícil. Nossa, muito. Ai, que vontade de complementar com mais uma ideia, essa ideia que você tá me dando. De querer falar em cima. Entendo Trancar e jogar fora a chave. Então, às vezes é isso. Então é importante a gente se conhecer. Dentro da formação de liderança, logo depois que eu falo dos temperamentos, eu falo do poder da escuta Uhum. na formação humana. Né? Então, primeiro eu trabalho os temperamentos, depois eu falo do poder da escuta. Como é importante a gente saber escutar. Se eu não souber escutar, eu não consigo viver, não consigo coordenar, não consigo catequizar. Então, as 4 dimensões da escuta, né? Eu posso ter uma escuta de piloto automático, que é a que mais acontece hoje em dia, que é aquela do celular na mão, né? É. Aham, aham. O que você falou mesmo? É que já se acaba com qualquer tipo de comunicação. Uma comunicação, às vezes, sabe aquelas. Uma comunicação que você já vai com 5 pedras na mão? Pronto, já. Olha, se a Clara me falar isso hoje, eu falo isso, e jogo isso na cara Sim. dela. Você já vai armado. Sim. Então você não tá ouvindo. Às vezes a pessoa tá até te pedindo desculpa. E Às você vezes a tá pessoa. pronto pra E tirar. você tá aqui. Ela vai falar. E eu vou jogar na cara dela aquilo que aconteceu há 2 anos atrás. Então é uma escuta ativa. Você não tá. Uhum. Começa a melhorar quando essa escuta passa a ser empática. Eu já me coloco na posição da pessoa. Eu já paro para ouvir. Eu já olho nos olhos. Se é uma criança, eu me abaixo na altura dela para poder ouvi-la. Como é uma situação mais difícil. Então, esse já é um caminho bom. E depois, por final, é aquela escuta que é o exemplo de Cristo. Quando ele está, por exemplo, no poço de Jacó. Aquela mulher conta tudo para ele. Conta tudo. Fala tudo que tem que falar para aquela mulher. Porque Jesus para ouvi-la. Então, esse exemplo da samaritana é fantástico. Ou outros, né? Encontros que Jesus tem na Bíblia, é sempre é uma escuta generativa, ou seja, vai gerar uma cura, vai gerar uma transformação, uma mudança. E nós podemos agir assim como Cristo, fazer igual. Né? Quantas vezes nós não saímos melhores de uma conversa com um amigo? Por quê? Porque às vezes ele só te ouviu, nem conselho deu, nem falou nada, mas ele te ouviu. E é só o que você precisa, às vezes, né? É só que precisa. Então isso
além dos temperamentos, é muito importante você também conhecer esse processo de escuta, saber ouvir. Então, isso é muito bom. Você tem um curso só disso pra gente fazer assim? E a gente trabalhou aqui no santuário, né, Ju? O Jura tá aqui nos bastidores aqui. Diante de provas. Nós fizemos de formação humana aqui, de liderança. Foi. E a gente trabalha. Vou dar um spoiler para vocês. Vai sair Isso que a gente gosta. Notícia em primeira Fazer mão aqui, headline ó. do podcast. agora em setembro sai meu primeiro livro. Que Meu incrível! primeiro livro. Então eu vou trabalhar a formação humana do catequista nele. Uhum. A graça de Deus sai para a editora Paulus Nossa. e sai agora. E o 2 que vem, né, o outro livro que vem, já com a graça de Deus está escrito, é O Poder da Escuta. Então são 2 materiais aí que nós vamos ter Já em fica breve. aí aberto o convite para mais um podcast para fazer vai o voltar lançamento. pra fazer o lançamento do livro, com Sim. certeza. Legal, Com certeza. Esse é o Desperte Catequista, o primeiro livro. É baseado naquele primeiro curso que eu criei em 2019. Que legal. Logo quando veio a pandemia, tudo, pensei na formação humana do catequista. Então esse livro sai agora. São 8 passos de formação humana para o catequista. Muito legal. Então sai agora, com a graça de Deus. Acredito que nós vamos lançar na Romaria do Catequista, lá em Aparecida. Nossa, que bacana. É o primeiro filhote. Só falta plantar árvore agora. O filho, o livro já estão aí. Nossa, que Muito- bacana. acho que ficou um gostinho de aprender de quero mais para todos os tópicos hoje. Com certeza. Nossa, que bacana, viu? Gostei bastante do nosso papo hoje, hein? Nossa, valeu super a Bem de hora pena. passada, nem sem coração. Nossa, melhor a gente nem saber, viu? Mas tá dentro das 3 horas e meia de podcast Sim, que a gente a galera faz. tá acostumada já. É, pode ficar tranquilo. E pior, e todo mundo assiste do começo ao final, viu? Olha só. É. Mas vamos pro próximo, então? Você faz? Vamos? Preparado? Então a gente vai fazer É o quadro nosso... surpresa esse. Ai, meu Deus do céu. deixa eu Sabe tomar aquele água. quadro? É porque, lembra? Você me disse quando a gente foi te fazer o convite, você falou assim, não, que eu conheço o Padre Virilo desde criança, então esse é agora esse quadro que a gente vai falar. Tô brincando. Brincadeira, padre. A gente vai fazer o nosso último quadro, então, que é o Pop Quiz. Então eu vou fazer algumas perguntas e é jogo rápido bate-bola. O que vier na cabeça, você responde. Vai, padre preferido, tô brincando. Não. Vamos lá. O último livro que você leu. Ou tá lendo? O último livro que eu tô lendo. Nossa, pior que como teólogo eu leio muita coisa durante todo o dia. Já comecei Você mal, também tem peguei essa fogo. mania de ler 2 livros ao Dois mesmo livros tempo? ao mesmo tempo. Eu tenho também. Eu Pra equilibrar, eu tô leio... lendo O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. Nossa, muito bom. Esse daí é o que eu tô lendo. Um santo de devoção. Santa Edith Stein. Uma história marcante. História marcante. É que eu contei a do É verdade. Ricardo, do quadrado. Algo que você tem vontade de realizar como catequista. Tenho vontade de realizar como catequista. Talvez uma grande peregrinação com os meus catequizandos, viajar com eles. Um filme. É um filme que pode parecer bobeira, mas eu gosto tanto dele, que é Forrest Gump. Nossa, muito bom. Clássico. muito. Um cantor. Eu tenho uma cantora predileta. É Laura Pausini. Uma mensagem para os catequizandos. Creio no Cristo. É o único caminho. Uma mensagem para os pais. Avancem para águas mais profundas, pais. Essa sociedade precisa que vocês conheçam o Cristo. Uma mensagem para os catequistas. Não desanimem. Esse é nosso trabalho. Nunca prometeu, Cristo nunca disse que ia ser fácil. Mas a gente tem que ser firme e forte para continuar ali. Muito bom. Muito bom, gostei. Olha, mandou bem, hein? De bate pronto é difícil. Difícil. Se você pudesse deixar, tem uma trend, não sei se você já viu aí, uma trend que tá rolando agora no TikTok, a galera grava um vídeo pro seu eu do futuro. Se você pudesse deixar uma mensagem
pro Rodrigo de daqui 10 anos? Imagina que você vai estar, não sei, na sua casa, vai lembrar que há 10 anos atrás você teve aqui no santuário, gravou esse podcast e lembrou que vai assistir esse vídeo. Que mensagem você deixaria pro Rodrigo de daqui a 10 anos? Gostaria de estar muito orgulhoso da vocação que Deus me deu, que primeiro é de ser esposo e depois de pai. Eu posso olhar, os filhos estejam bem, felizes e a Fernanda feliz também. Acho que esse é o que eu quero conversar com o Rodrigo daqui a 10 anos. É cumprir a minha vocação primeira, que é essa: esposo e pai. Que bonito, não? Muito bonito. Nossa, muito bonito. Então, Rodrigo, a gente quer te agradecer muito, imensamente, de ter aceito o convite, de estar aqui. Foi muito bom, a gente ficou muito feliz. Foi uma conversa bem gostosa, né, Má? Nossa, Nossa, valeu super a pena, demais. viu? De verdade, muito obrigada por ter aceitado aí o bate-papo com a gente. Maravilha, eu que agradeço. Sempre bom estar aqui. Eu digo que me sinto tão bem aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida com vocês. Eu digo que para mim é uma comunidade irmã, né? Uhum. Sempre estou aqui, sempre que possível. Tenho uma amizade com o Padre Carlos desde muitos e muitos tempos, desde quando ele é seminarista. Então é uma alegria muito grande sempre estar aqui. E a gente tá sempre de portas abertas, podcast incluso. Com certeza. Lançamento do livro, já Opa, sabe. É Com certeza a verdade. gente vai querer que você venha aqui que para poder legal. falar. Com alegria. E pega e dá o presente do nosso convidado, uma lembrança nossa para Muito você, obrigado. para Fernanda. Espero que aproveitem. Maravilha. E queremos agradecer então, entregando nosso presente aqui para o Rodrigo. Agradecer também aos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, que enviou aqui um vinho para o Rodrigo. Agradecer imensamente. Lembrar que o contato da Vinhos Albert está aparecendo aqui, do Mário e da Elisa. Entre em contato com eles. Degustem vinho, suco. Eu sou suspeito para falar, né? Quem me conhece sabe que gosto muito de vinho, então quer me dar um presente, né? Agradecer também a Rô, da Pedacinho do Céu. Obrigado, Roseli. O contato dela tá aparecendo aqui. Os deliciosos doces da Roseli, né? A gente tá precisando que ela mande mais uma caixinha para nós, né, É Mar? verdade, uma caixinha de degustação. Estamos aceitando. Manda pro próximo. Quando o Rodrigo vier com o Opa. livro, É né, Rodrigo? O que você verdade, acha é da verdade. gente? Aceito. Então, agradecer também a padaria Ibiporã. Muito obrigado, pessoal, por toda a parceria que vocês têm conosco aqui no nosso podcast. O contato deles está aparecendo aqui na tela, o endereço deles também. Também falar, tá, acho que eu tinha visto de relance, da campanha do telhado. Nos ajudem a trocar o telhado aqui do nosso santuário, adquirindo a sua rifa, o talãozinho aqui na Secretaria do Santuário, no final das Santas Missas. Concorra a diversos prêmios, a um carro 0 km, celular, notebook. Nos ajudem na troca do telhado, na construção da Casa da Ação Social e de novas salas de catequese, viu, Que Rodrigo? maravilha. Olha, aqui já tá ficando bem apertada. A Kellen que o diga, né, Kellen? Então, nos ajudem na construção das novas salas, a troca do telhado e na construção da Casa da Ação Social. Lembrando que esse episódio está saindo hoje, dia 9/6. Ontem, então, foi ontem, né, dia 8. Ontem, primeiro dia da nossa festa junina, tradicional festa junina aqui do nosso santuário, que irá seguir até o último sábado agora do mês de junho. Venham nos prestigiar e ajudar nas obras de evangelização aqui do nosso santuário. E aproveitar também, porque, diga-se de passagem, é ótima. Isso aí. E vem aqui pra gente poder tirar foto junto. Tá bom? Rodrigo vai vir também, tá bom? Aí vocês podem tirar foto com ele, que ele é famoso, tá bom, gente? Nossa. E corintiano. Manda um abraço pro Padre Márcio por nós. A gente é meio suspeito pra falar do Padre Márcio, né? O Padre Márcio, sensacional, né? Ele é uma pessoa muito próxima, né? E ouve os seus paroquianos. Então é fantástico isso. Eu falo, eu sou muito suspeito pra falar do Padre Márcio, que a gente tem uma relação muito próxima, né? Até às vezes eu até brinco, eu falo assim, Padre Márcio, o tempo que ele foi muito meu amigo. Muito, muito meu amigo. Eu falo que hoje o Padre Carlos é como se fosse um pai pra mim, que ele, sabe? Então,
Agradeço muito por ter eles na minha vida. Um abraço ao Padre Bruno também, para não ficar com ciúmes. E o Padre Bruno, que é coordenador da Pascom, né? Padre Bruno, abraço, Padre. E fica o spoiler, tá? Padre Bruno, Padre Márcio, já fala pra eles, viu? Porque já tá meio caminho andado, viu, Rodrigo? que Daí fala assim, ó, maravilha. fala assim, eles dão presente. já eu dá vou um contar pra incentivo ali eles. pra galera. Fala que dá presente. Então, gente, se inscrevam. Quer falar, Má, por favor, pra Se galera? inscrevam no nosso canal, sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, o Instagram do Santuário também. Acompanhem muito o podcast para que a gente alcance cada vez mais pessoas. E é isso. Nos mandem quem vocês querem que venha aqui também. Sim, Nosso- nos mandem temas, pessoas. Quem que você acha que tem que vir aqui, perguntas. Rodrigo? Vai, primeiro nome, vai, que vem somente. Padre Márcio. Padre Márcio? Estamos providenciando. Padre Márcio, então, já sabe, viu? Então, queremos, finalizando o nosso podcast, rezar uma Ave Maria pela sua vida, da Fernanda, dos seus filhos, do seu apostolado, que você possa levar nosso carinho e admiração por você, pela pessoa que você é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. E até o próximo Santo Cast. Tchau!